Bom dia. Iniciamos agora nossas transmissões desse segundo turno das eleições aqui em Campo Grande. Neste primeiro boletim você vai ver a movimentação em algumas sessões eleitorais aqui da capital e dar um giro pelas principais notícias do início da manhã. Começamos pelos fatos policiais. Um homem foi morto por um soldado da Polícia Militar por volta das 4 horas da manhã deste domingo, em frente à Casa de Show Santa Fé, na Avenida Brilhante, em Campo Grande. De acordo com a Polícia Militar, José Bonifácio dos Santos Júnior, de 36 anos, que é lotado na Companhia Independente de Policiamento de Crises e Operações Especiais, estava com um amigo na Casa de Show quando, ao sair, se deparou com uma confusão no local. Ainda de acordo com a PM, alcoolizado, o policial começou a atirar nas pessoas, atingindo na testa Aike César Gonçalves, de 29 anos, que não estava envolvido na confusão. O rapaz foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. O policial foi preso. E um homem de 33 anos ficou gravemente ferido após bater a motocicleta em um poste de iluminação pública na noite de ontem, na Avenida Ricardo Brandão, próximo à Universidade Uniderp Anhanguera, em Campo Grande. De acordo com a Companhia Independente de Policiamento de Trânsito, André Pereira conduziu uma moto no sentido centro-bairro quando perdeu o controle da direção. De acordo com a polícia, há suspeitas de que ele apresentava sinais de embriaguez. A vítima foi levada pelo Corpo de Bombeiros para a Santa Casa. O estado de saúde dele é considerado grave. Agora, falando de eleições. O segundo turno começou com tranquilidade em Campo Grande. A votação para a escolha do novo prefeito transcorre sem incidentes nas 1.490 urnas. Nas primeiras horas do dia deste domingo de eleição, a movimentação aqui no Colégio Arlindo Lima está bastante tranquila. Nas 12 sessões distribuídas pela escola, a movimentação é bem tranquila. Não há fila, pouca gente chegando. O clima está bastante ameno. De acordo com o secretário Ronaldo dos Reis, na eleição do primeiro turno, houve 20 na fila, aguardando para votar. Hoje eu estou aqui com ele, de acordo com o que nós conversamos, a movimentação é amena mesmo, e isso parece que vai continuar durante todo o dia? Sim, aqui é um colégio que já é tranquilo já, né, de normal dele, né, mas agora no segundo turno agora, tá bem calmo mesmo agora, entendeu? Vindo poucas pessoas para votar. Eu acho que depois do almoço deve melhorar o movimento. Mas geralmente, por conta do calor, a movimentação é maior durante as primeiras horas do dia. O senhor acredita que também seja por conta de ter diminuído os candidatos? Isso também é um resultado, é reflexo disso? Pode ser também por o índice também assim de contingente de pessoas que estão envolvidas na eleição, que agora é só para prefeito, vendo menos pessoas a votar, né? Mas só que isso daí é assim, às vezes fica poucas pessoas, depois aumenta o contingente de gente. Eu acho que vai ser vem as pessoas certas para votar, você entendeu, né? Menos preocupada por ser só 2 candidatos, não abrange tantas pessoas para ser votado, tantos compromissos, né? Mas eles vêm sim, você entendeu, de acordo com o dia todo. Tá certo, muito obrigada, Ronaldo. Renata Santos, nas eleições 2012 para o RBV News. E segundo o TRE, nenhuma urna das 1.500 sessões eleitorais da capital precisou ser substituída até o momento. O tempo médio de votação é de 20 segundos. E lembrando que a votação acontece até às 5 da tarde. O Tribunal Regional Eleitoral recebeu até o momento 6 denúncias envolvendo boca de urna, compra de votos e propaganda próximo ao local de votação. As reclamações foram feitas através do Disque Denúncia pelo número 3326-0001. Os idosos foram os primeiros a chegar nas sessões eleitorais. Logo nas primeiras horas, eles já faziam filas nas entradas dos locais de votação. Tudo para fugir do calor, que deve se intensificar à tarde. Nas primeiras horas deste domingo de eleição, a movimentação aqui na Escola Arlindo Lima está bastante tranquila. Dona Maria Alice da Silva, de 62 anos, já aproveitou e veio votar. Por que a senhora escolhe o período da manhã para realizar o voto? Toda a vida eu votei no período da manhã, porque é melhor e o calor que está, então é preferível votar. É mais tranquilo também o movimento? O que a senhora acha? Tranquilo, toda a vida foi. Tá certo, então. Renata Santos, nas eleições 2012 para o RBV News.
E a temperatura deve chegar aos 41 graus no período da tarde, então é bom o eleitor se apressar e votar logo para não pegar o calor. E o presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul também preferiu votar logo cedo. Ele acredita que todo o processo esteja concluído até às 7 horas da noite. O presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul, Josué de Oliveira, chegou acompanhado de sua esposa por volta das 8h30 da manhã. Não aguardou muito para realizar o voto na sessão 25 da 36ª Zona Eleitoral na Escola Arlindo Lima, em Campo Grande. Bom, e ainda neste período da manhã, aqui na Escola Arlindo Lima, o presidente do TRE, Josué Oliveira, também realizou o voto. O senhor escolheu o período da manhã por qual motivo, presidente? É que nós temos que dedicar o nosso tempo de hoje, a partir da votação, para atender as pessoas e atender as autoridades que vão procurar o tribunal, porque é de lá que nós procederemos à totalização e à transmissão dos dados. Então temos que ficar à disposição da população, da imprensa, e para recebê-los condignamente lá na sede do tribunal. Este é o motivo pelo qual nós escolhemos votar na parte da manhã. Certo. E qual é a previsão das eleições de hoje? Está mais tranquilo? Até que horas o senhor crê que já estão... até que horas o senhor crê que já está decidido o novo prefeito de Campo Grande? Nós temos uma expectativa de transmitir o resultado até por volta de 19 horas. Mas eu creio que até um pouco antes desse tempo previsto nós podemos já vislumbrar o candidato vencedor. E nós estamos à disposição de todos e já pedi para que daqui a pouco a Secretaria de Tecnologia da Informação me transmita a situação das urnas que deram problemas, que tiveram que ser substituídas, né? Por volta de 9h15, mais ou menos, nós já vamos ter esse resultado e podemos, então, até tranquilizar a população. Muito obrigada, presidente. Renata Santos, nas eleições 2012 para o RBV News. Em todo o país, o segundo turno acontece em 50 cidades do país. Pela legislação eleitoral, municípios com mais de 200 mil eleitores só elegem seus prefeitos em primeiro turno se um dos candidatos obtiver mais da metade dos votos válidos. Das 50 cidades que ainda não elegeram seu prefeito, 17 são capitais de estado. Veja quais são essas capitais e quem são os candidatos que vão se enfrentar neste domingo. Na capital do Acre, Rio Branco, Marcos Alexandre, do PT, enfrenta o candidato tucano Tião Bocalon. Em Manaus, no Amazonas, o ex-senador Arthur Virgílio Neto, do PSDB, disputa a prefeitura com a senadora Vanessa Graziotin, do PCdoB. Em Macapá, no Amapá, o segundo turno é entre Roberto Góes, do PDT, e Clécio, do PSOL. Em Salvador, na Bahia, o segundo turno é entre dois deputados federais, ACM Neto, do DEM, e o deputado licenciado Nelson Pellegrino, do PT. Em Fortaleza, capital do Ceará, também há segundo turno. Eumano de Freitas, do PT, enfrenta Roberto Cláudio, do PSB. Em Vitória, Espírito Santo, o segundo turno é entre Luciano Rezende, do PPS, e Luiz Paulo, do PSDB. Em São Luís do Maranhão, Edivaldo Holanda Júnior, do PTC, enfrenta João Castelo, do PSDB. Em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, o segundo turno é entre o deputado federal Giroto, do PMDB, e Alcides Bernal, do PP. Em Cuiabá, no Mato Grosso, o segundo turno é entre Mauro Mendes, do PSB, e Lúdio, do PT. Belém do Pará, o segundo turno é entre Edmilson Rodrigues, do PSOL, e Zenaldo Coutinho, do PSDB. Na Paraíba, em João Pessoa, a disputa é entre Luciano Cartacho, do PT, e Cícero Lucena, do PSDB. Em Teresina, no Piauí, se enfrentam no segundo turno Firmino Filho, do PSDB, e Eumano Ferrer, do PTB. O segundo turno em Curitiba, no Paraná, é entre o deputado Ratinho Júnior, do PSC, e Gustavo Fruit, do PDT.
Em Natal, no Rio Grande do Norte, os eleitores decidem entre Carlos Eduardo, do PDT, e Hermano Moraes, do PMDB. Na capital de Rondônia, Porto Velho, o segundo turno é entre Lindomar Garçom, do PV, e Dr. Mauro Nazif, do PSB. Em Florianópolis, Santa Catarina, a decisão é entre César Souza Júnior, do PSD, e Jean Loureiro, do PMDB. E na maior capital do país, em São Paulo, os eleitores decidem em segundo turno se o novo prefeito será José Serra, do PSDB, ou Fernando Haddad, do PT. E se você está fora do seu domicílio eleitoral, veja como justificar o voto. O eleitor que estiver fora da sua cidade no dia da eleição terá de justificar sua ausência por meio de um formulário chamado Requerimento de Justificativa Eleitoral. Esse documento pode ser obtido nos locais de votação. O eleitor que não entregar a justificativa no dia da eleição terá 60 dias de prazo para encaminhar ao juiz da sua zona eleitoral um requerimento de ausência na eleição. Esse requerimento deve estar acompanhado de documentos que comprovem a impossibilidade de comparecimento às urnas. Por exemplo, passagens de volta ou atestado médico. O requerimento pode ser entregue pessoalmente no cartório eleitoral ou pode ser enviado pelos correios. A justificativa é válida somente para o turno ao qual o eleitor não compareceu. Se deixou de votar no primeiro e no segundo turno, terá de apresentar duas justificativas. O endereço dos cartórios eleitorais poderá ser obtido nas páginas dos tribunais regionais eleitorais na internet. Agora, o eleitor que não votar nem apresentar justificativa no prazo de 2 meses terá que pagar uma multa de até R$ 3,50. Sem essas providências, o eleitor estará irregular perante a Justiça Eleitoral. Enquanto estiver nessa situação, não poderá inscrever-se em concurso público, obter passaporte ou carteira de identidade, renovar matrícula em escola pública e obter empréstimo em bancos públicos, entre outras sanções. Vamos a um breve intervalo e nós já voltamos com mais informações. Nasce em Campo Grande, o mais completo portal de notícias de Mato Grosso do Sul. Economia, esporte, política, cultura e lazer. Notícias do estado, do país e do mundo. Além da Web TV trazendo matérias e insights ao vivo no decorrer da programação. Tudo isso sob o comando da mais completa equipe de jornalismo do estado, associada às maiores agências de notícias do Brasil e do mundo. RBV News. Aqui você sabe de tudo. Dificuldades para se comunicar? Não ouve bem os sons? Agora chegou a oportunidade. Ganhe qualidade de vida com as promoções do Centro Auditivo Grambel. São aparelhos auditivos com parcelas a partir de 10 de R$ 190. Temos telefones amplificados, aparelhos com frequência modulada para ouvir melhor a TV. Completa linha de modernos aparelhos digitais importados e assistência técnica para várias marcas. Fazemos teste domiciliar sem compromisso. Centro Auditivo Grambel. Bom, voltamos. Confira agora a pesquisa para a capital de São Paulo que aponta Haddad como vencedor. O candidato do PT à Prefeitura de São Paulo, Fernando Haddad, deve vencer a eleição de domingo com 58% dos votos. A última pesquisa do Datafolha antes da votação apontou uma vantagem de 16 pontos para o petista. Está na hora de mudar, está na hora de reconciliar o centro com a periferia, reconciliar São Paulo com o Brasil. Então eu estou muito esperançoso, otimista e com o pé no chão de que a palavra final é do eleitor amanhã e nós vamos receber a decisão com muita humildade e muita responsabilidade. Apesar de aparecer atrás com 42% das intenções, segundo a sondagem encomendada pela Folha de São Paulo em parceria com a Globo, José Serra, do PSDB, manteve um discurso otimista na véspera da eleição. Até porque, no cálculo dos votos válidos, são excluídas as respostas dos eleitores indecisos ou que pretendem votar nulo ou em branco. Estamos chegando ao final desta campanha, onde tivemos a oportunidade de apresentar muitas propostas para São Paulo. Ainda tem muita gente que vai tomar a decisão que não tomou ainda. Já na última pesquisa Ibope, encomendada também pela Globo, desta vez junto com o jornal O Estado de São Paulo, o candidato petista continuou com 59% das intenções, mas o adversário tucano caiu 1 ponto, com 41%. Serra ficou à frente no primeiro turno com 30,75% dos votos válidos, enquanto Haddad teve 28,98% na primeira etapa da votação. E segundo pesquisas, cresceu o número de mulheres eleitas nas últimas eleições. 50 cidades brasileiras disputam o segundo turno neste domingo. 17 são capitais e 33 cidades do interior com mais de 200 mil eleitores.
Do total de 100 candidatos, apenas 8 mulheres continuam na disputa por uma prefeitura. Nas capitais dos 34 candidatos, uma mulher. A senadora Vanessa Graziotin, que disputa o segundo turno contra Arthur Neto em Manaus, capital amazonense. Apesar disso, os números da participação feminina cresceram na comparação com as eleições de 2008. Neste ano, 31,89% dos candidatos a vereador eram mulheres. Em 2008, apenas 22% dos candidatos eram do sexo feminino. Agora, 7.653 mulheres foram eleitas para as câmaras municipais, ou 13,33% do total. Em 2008, 12,5% do total de vereadores eleitos eram mulheres. Nas eleições para prefeito, ganharam a disputa ou foram para o segundo turno 673 mulheres, 12% do total. Em 2008, 506 mulheres, ou 9%, foram eleitas prefeitas. Aqui na Câmara Federal, dos 513 deputados, apenas 42 mulheres foram eleitas em 2010. Com o objetivo de mudar essa realidade, o Congresso Nacional aprovou em 2009 a chamada mini-reforma eleitoral, que obrigou os partidos a preencherem 30% das vagas de candidatos em eleições proporcionais, como a de vereadores e deputados, com candidatos de um dos sexos. Antes, a lei obrigava apenas a reserva das vagas e não o preenchimento efetivo. Mas a nova lei não foi capaz ainda de garantir a eleição de mais mulheres. Apesar de as candidatas a vereadoras terem passado de 22% em 2008 para quase 32% neste ano, apenas pouco mais de 13% dos vereadores eleitos são do sexo feminino. Um estudo da União Interparlamentar ligada à ONU colocou o Brasil na posição de número 120 num ranking da proporção de mulheres nos parlamentos, atrás de países islâmicos como Paquistão, Sudão e Emirados Árabes Unidos. Mas este cientista político é otimista. Para ele, nas próximas 3 décadas, a mulher terá alcançado o homem no quesito participação política. Eu acho que até máximo uns 30 anos seria uma igualdade entre o gênero dentro do parlamento, dentro das prefeituras, câmaras estaduais, câmaras de vereadores. Isso vai sendo mostrado agora com a própria participação das mulheres no partido. Os partidos têm que abrir essas portas, criar mais sistemas dentro dos partidos para que elas participem efetivamente. A deputada que coordena a bancada feminina na Câmara considera o resultado deste primeiro turno um avanço, mas acredita que é preciso fazer mais. Ela defende uma reforma política profunda com financiamento público de campanhas para garantir igualdade de condições na disputa entre homens e mulheres. Eu acho que o resultado foi satisfatório, mas não suficiente. Porque nós mulheres somos 52% da população e nós queremos uma participação, a bancada feminina, que eu sou coordenadora, nós lutamos pela paridade de participação na política. Nós voltamos logo mais dentro de instantes.